Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai ver dois temas. O primeiro sobre bissetriz de um ângulo e o segundo sobre ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos à aula. Vamos então inicialmente falar sobre bissetriz de um ângulo, certo? O que é a bissetriz? Bissetriz é uma semirreta com origem no vértice desse ângulo, dividindo em partes congruentes. Ou seja, a partir de um ângulo dado, vai ser traçado uma semirreta, de modo que essa semirreta vai passar justamente no meio, dividindo esse ângulo em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Então, a situação que a gente tem aqui é que o OC, essa semirreta OC, é justamente a bissetriz. E quando ela divide o ângulo aqui em duas partes iguais, a gente pode representar com um tracinho em cada ângulo para indicar que esses ângulos têm mesma medida. Isso quando não aparece a medida angular, certo? Então, fica claro para a gente que quando se tratar de bissetriz, este ângulo vai ser igual a este aqui, certo? Então, temos a congruência dos ângulos. Um ângulo AOC é congruente ao ângulo POC. A partir disso, a gente consegue agora resolver exercícios vinculados aí à bissetriz. O primeiro que a gente tem é este aí, determina a medida x, sabendo que OM é bissetriz. Então, veja bem, se eu quero x e eu sei que OM é bissetriz, significa que este ângulo, o ângulo de 68 graus, é igual ao ângulo 3x menos 1. Olha só o que eu estou dizendo, o que eu estou falando já me permite escrever uma equação. Então, aqui a gente tem que 3x menos 1 graus é igual a 68 graus. Basta resolver. 3x é igual a 68 mais 1, que vai dar para a gente aí 60 em 9. Passando o 3 dividindo, a gente fica com 69 por 3. E isso nos dá a resposta, que é x igual a 23 graus. Então, se x for 23 graus aqui, logo os dois ângulos serão congruentes e então OM é bissetriz. Um segundo exemplo que a gente pode aplicar a bissetriz é este aqui, um pouquinho mais elevado, mas dá para resolver sem problemas. Veja bem, sabendo que OB, de O até B, é bissetriz, bissetriz de quem? De AOC. Então, OB só é bissetriz de AOC. COD não. Então, a bissetriz só está ocorrendo aqui, nesses dois ângulos. Certo? Determina a medida do ângulo COD. Então, eu quero essa medida do ângulo. Eu só vou conseguir determinar esta medida se eu souber o valor de x. Como é que eu calculo o valor de x? Vou calcular da mesma forma que eu calculei a primeira. Eu vou igualar ambas as expressões, já que esses dois ângulos são congruentes. Ok? Eu sei que x mais 40 é igual a 3x. Não envolvo o x menos 10 porque ele não faz parte do ângulo em que a bissetriz está passando, certo? O ângulo aqui em questão é AOC. AOC. Então, continuando, resolvendo aqui essa equação, a gente fica com x menos 3x, Passamos o 3 para cá, 3x em menos 3x, igual a menos 40. X menos 3x nos dá menos 2x, igual a menos 40. E a gente vai chegar na solução, x vai ser igual a menos 40 dividido para menos 2. X é, então, 20 graus. Então, está aí o valor para x, certo? Se x é 20 graus, agora a gente consegue achar a medida do ângulo COD, Então, a medida do ângulo COD é igual, O ângulo mede x menos 10. Substituindo, a gente vai ficar com 20 graus menos 10, e isso é 10. Então, este ângulo aqui mede 10 graus, uma vez que a gente encontra o valor de x. Um terceiro exemplo é esta situação aqui, em que pede para determinar a medida x, sabendo que OP é bissetriz de AOC. Então, olha, OP, está aqui a reta, é bissetriz apenas de AOC. Então, dessas duas aqui, esses dois ângulos. Então, esses dois ângulos são congruentes. Não é dado esse ângulo, porém eu sei quanto é por conta da bissetriz. Se este ângulo aqui é 30, este também é 30 por conta, repito, da bissetriz. Então, como é que a gente vai fazer para achar o valor de x? Perceba que
se trata aí de meia volta, né? Meia volta, 180 graus. Então, todos os ângulos aqui somados são suplementares. Todos os ângulos somados dá 180 graus, por se tratar meia volta, né? Temos a reta OA, que é oposta à reta O. Poderíamos colocar uma letra aqui para representar? Poderíamos, mas não tem. Então, retas opostas, então o ângulo entre as duas é 180 graus. Logo, quer dizer, retas opostas de mesma origem, certo? Então, o ângulo entre as duas é 180 graus. Logo, a gente dá para somar tudo isso aí e igualar a 180. 50 mais 2x mais 30 mais 30 igual a 180. Fazer essa aqui um pouco mais rápido, certo? Já que a gente já está começando a ficar habituado com as equações. Vou somar todos os valores que não tem x e já passar para o outro lado. Então, vou repetir 2x igual a 180. E aqui, 50 mais 30 é 80 e 80 mais 30 é 110. Passa para o outro lado, menos 110 graus. Logo, 2x será 180 menos 110, 70 graus. E por fim, a gente acha que 70 por 2 vai nos dar aí x igual a 35 graus. Achando aí a resposta para o nosso x. Então, tá aí. O conceito de bissetriz é relativamente simples, certo? Vamos ver agora ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, o que são? Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, veja aqui a situação. Então, tenho um ângulo aqui e as semirretas que são opostas formam o mesmo ângulo do outro lado, certo? Então, dois ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes. Esses dois ângulos aqui são congruentes, ou seja, eu tenho que A, colocar o centro aqui O, né? A, OB, é congruente ao ângulo COD. Então, se eles são congruentes, logo, eles são iguais. Dois ângulos são iguais. Então, toda vez que você ouvir que dois ângulos são opostos pelos vértices, então eles são iguais. E sendo assim, vai dar para a gente montar equações para resolver, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, os ângulos 4x mais 20 graus e 10x menos 40 graus são opostos pelo vértice. Determine o complemento de x. Então, primeiro a gente encontra o valor de x pela condição de ser oposto pelo vértice e depois a gente encontra o complemento, o ângulo complementar a esse x. Então, se são opostos pelo vértice, então a gente iguala as expressões e calcula. Vou passar o 10x para cá e o 20 para lá. Ficamos com 4x menos 10x igual a menos 40 menos 20. 4x menos 10x é menos 6x. Menos 40 menos 20 é menos 60. Logo, eu terei que x é igual a menos 60 por menos 6. E x nos dá aí 10 graus. Ok? Então, significa o quê? Que o complementar, que é a solução da questão agora, né? Complementar de x é igual a 80, né? Eu ia colocar 70, colocar errado. 80, pois 80 mais 10 dá 90 graus. Relembrando o ângulo complementar, a soma entre esses dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, está aí resolvida uma questão envolvendo aí ângulos opostos pelo vértice. Exercício 2, um pouquinho mais elaborado, mas funciona da mesma forma. Calcule as medidas x e y em cada figura abaixo. Na letra A, a gente tem esta situação aqui. A situação, né, que tem dois pares de ângulos em determinadas retas aí. Nessa primeira, a gente já sabe que são opostos pelo vértice, ou seja, os dois ângulos aqui são iguais, porém a gente não consegue resolver porque apresentam incógnitas diferentes. E nessa outra aqui, a gente tem dois ângulos sobre a mesma reta aqui, ó, mesma reta não, né, sobre duas semirretas opostas. Significa que essa soma aqui, 60 mais y, é 180, certo? Então, a gente vai começar por aqui. A gente pode dizer que 60 mais y é 180. Com isso, a gente encontra que y é 180 menos 60 e y é 120 graus. Se y é 120 graus, agora a gente consegue achar x, por quê? Porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Então,
temos aí que x é igual a y sobre 4, certo? Se x é igual a y sobre 4, eu já achei y, que é 120, logo x será 120 dividido por 4. E 120 dividido por 4 nos dá 30 graus. Então, achado aí as soluções, né? Y igual a 120 e x igual a 30 graus, nessa primeira situação. Segunda situação, a gente tem aqui a condição de que temos dois ângulos opostos pelo vértice, que é o ângulo de 3x mais 90 e o ângulo de 8x menos 10, são opostos pelo vértice. O ângulo y eu vou conseguir achar quando eu olhar para essas duas semirretas opostas e fizer, né, a soma desses dois igual a 180. Então, primeiro a gente vai encontrar o valor de x, pela condição de ser oposto pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, então o ângulo 8x menos 10 é igual ao ângulo 3x mais 90. Agora a gente resolve. 8x menos 3x é igual a 90 mais 10. 8x menos 3x é 5x. E 90 mais 10 nos dá 100. Logo, x é 100 por 5 e x será 20 graus, né? Encontramos aí o valor para x. Para encontrar o valor de y é necessário que a gente substitua aqui, para saber quanto é essa medida total, certo? Então, 3x mais 90, o ângulo ali ele será 3 vezes 20, porque x é 20, mais 90. Resolvendo aqui, 3 vezes 20 é 60, e 60 mais 90 é 150 graus. Então, este ângulo aqui vale 150 graus. Se ele é 150 graus, então o y fica fácil de determinar, porque o 150 mais o y é 180. Ok? Meia volta. Os dois ângulos aqui juntos formam 180 graus. Então, o y será 180 menos 150. E 180 menos 150 nos dá aí 30 graus. Então, achada aí as medidas. X é 20, y é 30. E é dessa forma que funciona a resolução do exercício por meio de ângulos opostos pelo vértice. Então, esta foi a nossa aula. Dois temas, bissetriz de um ângulo e ângulos opostos pelo vértice. Eu espero que vocês consigam resolver o exercício a partir desses dois tópicos de hoje. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula.